E aí o Rambam diz, os sábios da época da redação da Mishnah escreveram outros livros ainda para explicar mais ainda as palavras da Torá. Então, por exemplo, o Rabino Oshaya, que foi um discípulo do Rabino Yehudá Akadosh, chamado, né, Yehudá Akadosh, Yehudá o Santo, ele escreveu um comentário sobre o Sefer Bereshit. O Rabino Ishmael escreveu um comentário sobre a Torá a partir de Shemot até o final. E um livro que foi chamado de Mechilta. Mechilta é uma expressão em aramaico que quer dizer medida. Então você tem o Rabino Akiva sendo autor de uma Mechilta. Então você tem a Mechilta do Rabino Akiva. E aí você tem outros rabinos que fizeram outras obras de Midrash. Tudo isso foi feito antes do Talmud ter sido concluído. Por fim, os rabinos Ravina e o rabino Ashi, que é chamado Rav Ashi, e os companheiros deles foram os últimos sábios de Israel que transmitiram para nós a Torá oral. E eles elaboraram decretos, fizeram regulamentos, criaram novos costumes. Veja, cada geração, portanto, se faz isso. Não é nenhuma anormalidade um rabino moderno, século XXI, da nossa geração, não um retrógrado, não um fanático, mas um rabino da nossa geração, criar novas legislações mesmo, dizer, nós temos novas obrigações, por exemplo, obrigações ambientais. É uma alahá agora fazer isso. E incluir isso na alahá como obrigação para todos nós. Isso tudo faz parte, né? Porque o rabino da geração, o sábio da geração, determina isso daí, né? E eles elaboram decretos, fazem regulamentos, criam costumes e se tornaram aceitos pelo povo de Israel em locais que estivessem. A maioria do povo de Israel hoje em dia tem uma visão muito mais lúcida e liberal, embora exista o fanatismo na nossa religião e embora os seus números pareçam grandes porque eles vivem aglomerados num lugar só, eles são minoria em relação à totalidade da população. A maioria do povo de Israel é lúcido, é são, é moderno, é desta geração, é século XXI. Portanto, isso aí é que determina o que é alahá. E não o que o resto do pessoal está dizendo, como a própria Torá adverte, não siga a maioria para fazer o mal, né? Não siga a maioria para ser homofóbico, não siga a maioria para ser racista, não siga a maioria para fazer o que é errado, né? Se é que é para seguir a maioria, siga para fazer o certo, não para fazer o errado. Após o tribunal do Rav Ashi, que foi autor e organizador do Talmud Bavli, durante o tempo de vida do filho dele, o povo de Israel continuou tendo problema. Era desperto, perseguido, assassinato, pogrom, todo tipo de problema, principalmente da Igreja Católica. Houve também grandes guerras, muitos caminhos pelos quais poderia chegar numa comunidade foram fechados por exércitos, e aí muitas comunidades perderam contato uma com a outra. E o nível da dedicação da Torá naturalmente diminui, porque é só tragédia atrás de tragédia, falta comida, não tem como estudar, né? E aí não tinha mais esse negócio de yeshivot, isso aí foi se perdendo com o passar das gerações. Alguns indivíduos, aí o Rambam faz só um elogio para essas pessoas, que o profeta Yoel fala que são os remanescentes de Israel, né? Ou seja, pessoinhas aqui e ali no mundo, que nunca desistiu de estudar a Torá, foram se reunindo, cada um na sua cidade, cada um no seu país, cada um na sua casa, estudando Torá, dominando o conhecimento dos sábios, da Mishnah, dos textos, das explicações, de tudo isso que a gente está lendo aqui, que não é todo mundo que se interessa por isso. Então, alguns indivíduos que o profeta Yoel chamaria remanescentes de Israel, o que sobrou de Israel foi isso. Esse pessoal que salva a tradição, o Rambam está dizendo. Eles aprendem os caminhos da Torá porque eles não desistem nunca, não importa o que aconteça. Cada tribunal onde as questões de Torá eram decididas, onde tinha comunidade, que foi instruído após o Talmud ter sido terminado, em qualquer país que fosse, ele faz os seus próprios decretos, toma suas próprias decisões, institui suas próprias regulamentações, estabelece seus próprios costumes, de acordo com o país de cada um. Ou seja, não tem isso de papa, líder, comunidade verdadeira, judaísmo verdadeiro, não tem nada disso. Cada comunidade decide como é que vai ser o seu negócio, qual é a sua vibe, qual é a sua tendência. Foi na Europa, principalmente nos períodos mais autoritários que teve, e a Europa tem uma forte tendência ao autoritarismo, como você bem sabe, que começou a ter esse negócio de que, olha, nós temos todo mundo que vestir igual e falar igual e crer igual. Isso é uma coisa nova, século XIX e em diante. Não tem nada que ver com a tradição isso daí. A tradição é aquilo que o Rambam está falando ali. Cada um decide do seu jeito como é que vai ser o seu grupo. Porque, por razões óbvias, a dispersão e dificuldade das viagens não permitia outra maneira. Também aquele tribunal era considerado autoridade local. Cada tribunal é uma autoridade local. Cada sinagoga é sua própria autoridade. Se uma sinagoga decidiu que vai transmitir o Shabat de vídeo, então isso é tão válido quanto a que decidiu que não vai fazer isso. Não tem esse negócio. Entendeu? E havia sido anulado muitos anos desde que o Talmud tinha sido concluído. Portanto, não podemos impor, não é,
em países que sigam costumes, um costume de outro país. Europeu não pode vir dizer para quem não é do grupo dele que tem que se rezar que nem eu rezo, fazer que nem eu faço. E vice-versa. Quem é espanhol não pode impor sobre o outro, quem é de Israel não pode impor sobre o americano, quem é americano não pode impor sobre nada, ninguém impõe nada sobre ninguém na nossa religião e na nossa tradição. Não tem nada disso. As pessoas são independentes, os grupos são independentes. Nem podemos dizer, o Rambam complementa, a um tribunal, e a uma comunidade, portanto, que um tribunal é uma comunidade, que estabeleceu um determinado decreto que mude. Entendeu? Aquele grupo decidiu que o pessoal pode ir de carro no Shabat. Eu obrigo eles a não fazer isso. Você não tem esse direito. Você não tem esse poder. Você não tem nada. Cuida do seu nariz. Não tem que ver contigo. É a sua comunidade, faz do seu jeito. Aquela comunidade lá faz do jeito deles. Isso é válido. Né? Não é por aí que funciona. Ninguém tem esse poder. Então, e também se um dos rabinos, né, chamado de Geonim, que são aqueles rabinos que viveram do ano 600 a 1300 da Era Comum. Eles ensinaram um caminho, e o Rambam faz parte desse grupo, só para constatar. Né? Eles ensinaram um caminho, mas aí um outro tribunal entender diferente, nós não podemos seguir o outro se eu estiver no outro. Ou seja, se eu estou na comunidade portuguesa e eles rezam de um jeito, mas aí eu falo, não, mas eu sigo os persas. Não, senhor. Está aqui, você segue aqui. Né? Aí quando você for lá com os persas, você reza igual os persas. Aqui a gente reza desse jeito aqui. Não é para ficar criando essas picuinhas de tradição. Porque as coisas são decididas por isso ou pelo argumento mais convincente, dependente de ser baseado numa visão anterior ou posterior. Por quê? Porque essas coisas são decididas por lógica, bom senso, razão, enfim, coisas palatáveis para todo mundo. Essas regras de interpretação se aplicam à interpretação de lei, decreto rabínico, regulamento de comunidade, costume, introduzidos após o término da redação do Talmud. Agora, as questões do Talmud são obrigatórias para todo mundo. Então, o Talmud determinou que faz as brachot matinal. Pronto, faz a brachot matinal, todo mundo faz isso daí. O Talmud determinou que tem que pôr tefilim, então tem que pôr tefilim. O Talmud determinou que tem que rezar, levanta naquela parte da reza e senta naquela outra. Então, pronto. Então é isso. Tá entendendo? Tem coisa que o Talmud não determinou. Aí cada um faz de um jeito. Tipo, Kiddush. Não disse se é para fazer sentado ou de pé. Então, o europeu faz sentado, o espanhol faz de pé. Mas aí tanto faz, entendeu? Porque o Talmud não disse o que era. Mas tem coisa que o Talmud disse. Aí tem que fazer como está dito lá. Nós declaramos ser obrigatório a todas as comunidades judaicas, cidades e qualquer país que sigam os sábios do Talmud. E mantenham o que foi decidido por eles. Então eles decidiram, no Shabat tem que comer comida quente. Então no Shabat tem que comer comida quente. Pronto, não se discute isso daí. Não interessa se é temani, israelense, europeu, sfaradita, o que for. Shabat tem que comer comida quente. É a obrigação. Shabat tem que acender a vela de Shabat. Então tem que acender a vela de Shabat. Pronto. Não se discute isso. Esse tipo de coisa é que o Rambam quer dizer que não é passível de discussão. Por quê? Porque é uma tradição. Não é eu, não tem que ver com você em particular, não tem que ver com nenhum de nós. Isso é lendário. Isso é um elo que nós temos com esse passado imemorial. Com o Sinai, com o Moshe, com tudo isso. É nossa herança. Não se discute esse tipo de coisa. Assim como você não fica discutindo porque meu sobrenome é tal e tal. Essa é a sua família, esse é o seu sobrenome. Pronto. É desse jeito que veio. Não discute isso. É isso e pronto. Por quê? Porque você tem que ter essa base fundamental. É que nem você discutir se é humano ou não. Entendeu? Não tem como. Essa é a sua herança. Você é humano. Pronto. Daí para frente, não daí para trás. Isto é devido ao fato de que esses assuntos, já tratados no Talmud, terem passado pelo consentimento de todo Israel. Porque se você estudar o Talmud, você vai perceber que eles já discutiram o que tinha que discutir. Eles já... contraponto e contradições, tudo isso já foi visto. Inclusive tem um ditado sobre isso da tradição judaica. Não existe nenhuma boa pergunta sobre a Bíblia, a tradição, que alguém faça que os rabinos já não tenham feito. Se a sua pergunta é uma boa pergunta, os rabinos fizeram a mesma pergunta que você fez. Se a sua pergunta é uma má pergunta, é porque os rabinos não perguntaram o que você perguntou. Você está perguntando uma coisa inútil. Porque são 3.000 anos analisando essa Torá de cabo a rabo, de capa a capa. Então, assim, não tem nada que você olhe no texto que eles já não tenham visto. Isso é só um eufemismo. Mas para mostrar que o Talmud é feito disso, de análise crítica. Então você, ao ser crítico, você não está trazendo nada novo. Você só está repetindo o que eles já faziam. Então, tudo isso já foi feito, já foi decidido pelos regulamentos, e, portanto, a gente não tem que ficar discutindo isso daí, apenas aprender como eles chegaram nessa conclusão, mas essa é a nossa herança do Sinai.
Todos os sábios que viveram após o término da compilação do Talmud analisaram, fizeram um grande nome para si mesmo e por isso foram chamados de Geonim, né? E esses Geonim, dos quais uns viveram em Israel, outros na Babilônia, na Espanha, na França, ensinaram os caminhos de interpretar o Talmud, revelando os mistérios e explicando os detalhes. Isso foi necessário, pois seu conteúdo é muito difícil de entender sozinho, como alguns de vocês já viram, por causa dos debates e também da questão linguística e cultural. E também esses mestres do Talmud escreveram num dialeto aramaico misturado com várias outras línguas, que exigia, portanto, um conhecimento de mais de uma língua, porque o aramaico era o vernáculo em Shinar na época da redação do Talmud. Mas em alguns lugares, na época dos Geonim, ninguém saberia esse idioma, a menos que alguém ensinasse, porque não é uma coisa falada mais. O povo de cada cidade fazia muitas perguntas ao Gaon, que era o líder contemporâneo, pedindo explicação sobre coisas que ele não entendeu no Talmud. O Geonim respondiam de acordo com o que ele conseguia responder, porque ninguém é, né, ilimitado. Os alunos então se reuniam com os livros de respostas, por isso que o nome desses livros é Responsa, e eles estudavam esses livros. Os Geonim de cada geração escreviam também os próprios livros para explicar o Talmud. Alguns explicavam pequenas partes, outros livros inteiros ou capítulos específicos ou tratados inteiros. E eles também decidiam leis, questões que eram, na verdade, só temporárias, sobre o que é permitido, proibido, o que pune, o que não pune, em tese, né, porque não tem nenhum tribunal punindo vias de fato. E aquilo também que eles não conseguiam concluir do Talmud, para que eles tivessem um entendimento aproximado, né, do que se entendia. E essa obra sagrada, com a qual todos os Geonim se ocuparam, em esclarecer a tradição, desde o término da compilação do Talmud até mais ou menos o ano de 1108, depois da destruição do templo. Calendário judaico, 4.939, calendário comum, 1178. É isso que o Rambam está falando. E agora que as calamidades são muitas, agora o Rambam falando da época dele do século XII, frequentes, tempos difíceis e destrutivos, a sabedoria dos nossos mestres está se perdendo. A inteligência dos estudiosos está se ocultando de nós. Portanto, as explicações, respostas, leis registradas pelos Geonim vão se tornando elas mesmas, que eram para ser fáceis, cada vez mais difíceis de decifrar. Apenas poucos indivíduos conseguem compreender seu conteúdo. Nem preciso dizer que menos ainda compreendem o Talmud, propriamente dito, seja o Bavli, ou de Jerusalém, ou a Sifrá, ou o Sifrei, ou a Tosefta, pois todos esses livros exigem uma mente sã, veja, não exige grande fé, exige uma mente sã, uma alma sábia e muito tempo de dedicação. Então, crente não consegue, fanático não consegue, curto de informação e letrado não consegue. Tem que ser uma mente sã, uma pessoa sábia e tem que se dedicar. Não pode ser de vez em quando. Antes que uma pessoa seja capaz de concluir algo a partir deles, sobre o que é correto em questões daquilo que a Torá declara como permitido, proibido, e dizer, né, enfim, sobre a totalidade do que a Torá ensina. É por esse motivo que agora o Rambam fala por si, né, Moshe, filho do Rabino Maimon, o espanhol, decidi tomar uma atitude. Eu me apoio no Criador e na análise que fiz de todas as obras. Eu achei necessário escrever sobre as conclusões derivadas dessas obras, os temas permitido, proibido, puro, impuro, leis restantes da Torá. Tudo será escrito aqui, ele quer dizer no Mishneh Torah, nessa coletânea de 14 livros que ele fez, de forma lúcida, linguagem breve. Veja, linguagem breve é importante, ele não está sendo longo, ele está falando para o povão entender. Então nem sempre reflete a opinião dele. De modo que todas as pessoas consigam também ser bem versadas na totalidade da Torá oral. Ou seja, ele quer continuar o trabalho do Rabbeinu HaKadosh, sem os processos de pergunta e resposta, que é típico do Talmud, sem o processo de interpretar texto construído como este diz isso e aquele diz aquilo, que é o processo de debate do Talmud. Ao invés disso, escreva de forma clara, acessível, correta, seguindo as leis tal qual foram destiladas a todos os livros e comentários criados desde os tempos do Rabino Yehudá, o nosso sagrado mestre, até hoje, ele quer dizer até a época dele. Deste modo, o significado de todas essas leis serão revelados até mesmo para criança, e igualmente adulto. Criança ele quer dizer menino de 13 anos, 12 anos, está fazendo bar mitzvah. Sobre as regras de cada um dos mandamentos, as leis, assuntos estabelecidos pelos sábios e profetas. Enfim, meu propósito nesse livro é tal
que o indivíduo que não tenha, que lê esse livro não terá necessidade de nenhum outro livro sobre as leis de Israel, mas que consiga, por meio desse livro, compreender toda a Torá oral, seus regulamentos, costumes e decretos, tal qual foram estabelecidos desde o tempo de Moshe até a compilação do próprio Talmud, como os Geonim explicarem suas obras escritas após aquele período. Por esse motivo, eu intitulei essa obra de Mishneh Torah. Então nós falamos que Mishnah quer dizer repetição. Então Mishneh quer dizer uma coisa repetida, uma segunda coisa. Então Mishneh Torah quer dizer a segunda em relação à Torá. Porque se alguém ler primeiro a Torá escrita e depois ler esse livro, saberá toda a Torá oral, sendo capaz de praticar a Torá escrita e não precisará de ler nenhum livro. Essa frase do Rambam gerou uma das maiores polêmicas da história do judaísmo, porque eles entenderam na Europa que o Rambam está dizendo aqui que não precisava de rabino mais. E aí eles ficaram desesperados, e aí eles tocaram até fogo no livro, e foi um bafafá muito grande. Quiseram proibir o livro, mas não conseguiram, porque o livro é tão bem feito que é inegável a sabedoria do Rambam aqui. Mas quando você pega os comentários dos livros, você vai ver vários mistificadores dizendo não, mas isso não está certo, não sei do que. Por causa disso, eles se sentiram ameaçados pelo que o Rambam falou. Ele quis dizer que se você lê a Torá escrita, e esse livro aqui não precisa ler mais nada, não precisa consultar rabino nem mais nada. Mas é claro que o Rambam não quis dizer isso, porque você nunca estuda sozinho, você sempre estuda com alguém, né? Achei adequado dividir esse trabalho por leis relacionadas a cada assunto. Dividirei as leis em capítulos relacionados aos seus respectivos assuntos. Em todo capítulo eu vou subdividir as regras menores para que fique mais fácil de memorizar. Essas leis, de cada assunto, são as leis que pertencem à categoria de um determinado mandamento. E esse mandamento terá muitas traduções relacionadas, fazendo parte do seu próprio tema. E outras leis podem incluir muitos mandamentos. Se não houver mandamento relacionado a um tema comum, será porque a divisão desse trabalho segue de acordo com o tema e não de acordo com a quantidade de mandamentos, como será esclarecido ao leitor. O número total de mandamentos da Torá que devem ser observados pelo povo de Israel, não por uma pessoa só. Então não existe isso de uma pessoa cumpre os 603 mandamentos, isso é coisa de gente maluca. Isso é impossível, porque nem se aplica a uma pessoa só todos os mandamentos. Então, o número de mandamentos pelo povo de Israel é 613. Aí tem mandamento que é só mulher que faz, tem mandamento de homem, tem mandamento de sacerdote, tem mandamento de levita, tem mandamento de circunstâncias específicas. Quando você fizer uma laje, quando você fizer um poço, quando você fizer o pão e ter a massa, para cada ação tem um mandamento específico. E aí o povo no total, 613. Destes, 248 são mandamentos positivos. Ou seja, mandamentos que estão mandando você fazer alguma coisa. São ordens, faça isso, reze, diga isso, fale isso, faça isso. E 248 são mandamentos negativos. Mandamentos que proíbem. Não faça isso, não roube, não adultere, não minta. Não. Mandamentos que têm não são mandamentos negativos. Mandamentos que mandam são mandamentos positivos. Mandamentos positivos têm 248. Segundo a medicina de Galeno aristotélica também, 248 foi entendido como o número dos membros de uma pessoa. É claro que isso não é verdade de acordo com a atual medicina. O corpo humano tem muito mais do que 248 membros. Mas eles pegam isso como um símbolo de, digamos assim, cada mandamento tem a ver com a sua vida. Né? O mandamento não é uma coisa para o seu fantasma ir morar em algum lugar. É para o seu corpo. Os mandamentos têm a ver com o seu corpo. E os 365 mandamentos têm que ver com o número dos dias de um ano solar. Como são os mandamentos negativos, que são 365, então é como se fosse dizer que cada dia você tem que lembrar de uma coisa que você não deve fazer naquele dia. Né? 365 vezes para concluir um ano. E isto que o Rambam acabou de dizer conclui esse prefácio que ele dá disso que nós chamamos de Torá oral. Para que você que estuda o Mishneh Torah entenda da onde que vem tudo isso que ele vai falar.